Shalom, queridos, graça e paz. Hoje veremos a última janela dessa sequência de mensagens. Passamos a semana inteira falando sobre janelas e hoje nós veremos a última da sequência. Eu falo a última, porém não é menos importante. Aliás, é a mais importante de todas. Estou me referindo à janela dos céus. E a gente vai ver na palavra de Deus uma descrição muito clara dessa verdade. Está em uma das passagens mais conhecidas da Bíblia e talvez você já saiba até de cor. Estou falando de Malaquias 3:10. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu já sei o que você está pensando. O bispo vai falar de oferta. Não é sobre isso que eu quero falar. Esse não é o meu foco, não é sobre isto que eu quero pontuar. Embora não deixe de ser uma verdade aquilo que o profeta Malaquias disse, né? Os céus, né, as janelas dos céus se abrem na direção de quem é fiel. Porque dízimos e ofertas são janelas que se abrem para o reino espiritual e, obviamente, os céus respondem. E se é verdade que os céus, que as janelas dos céus se abrem para quem é fiel, é verdade também que as janelas dos céus se fecham para quem sustenta a infidelidade. Mas vamos pular essa parte, porque não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ir direto ao ponto e ser pontual em dizer que os céus têm janelas. E essa é uma verdade muito explícita. O próprio texto, ele fala que há janelas nos céus, tá? Mas as janelas dos céus, elas não se abrem apenas dentro do contexto específico da fidelidade nos dízimos e ofertas, não. A gente pode ver nas entrelinhas de algumas passagens que os céus também eles se abrem para algumas pessoas que conseguem abrir suas janelas por meio da oração, por meio do clamor, por meio das súplicas. O próprio Davi, né, ele cita em Salmos capítulo 78, versículo 26, que Deus deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas dos céus. Na ocasião em que o povo caminhava no deserto e Deus fez chover o maná, né? Todos os dias havia provisão e esses manás vinham da onde? Vinham dos céus. E os céus aqui estão dizendo, na verdade, que as comportas dos céus, as janelas dos céus se abriam e o maná então era entregue ao povo. A palavra do Senhor, Isaías, capítulo 24, versículo 18, diz que abertas estão as comportas dos céus. As janelas dos céus, na realidade, elas estão abertas, esperando por alguém que abra também a sua janela na direção dessas janelas divinas. Os céus têm suas janelas abertas. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 44, a partir do versículo 44, a gente vai ver a ocasião em que o profeta Elias, ele subiu ao cume do Monte Carmelo e ali ele fez uma oração ao Senhor, né? Antes disso, Elias chega para Acabe e diz: Acabe, vá para casa, vá comer, vá beber, vá descansar e confie que o Senhor há de responder. Então Elias ele sobe ao monte, ora, pede para que o seu moço enxergasse para ver se havia alguma evidência no céu como resposta de Deus. O moço do profeta disse que não, e por 7 vezes Elias orou, e na 7ª vez então uma nuvem que subia do mar rasga os céus,
e aquela nuvem do tamanho da mão de um homem começou a formar uma grande tempestade, os céus foram tomados, né, por aquela pequena nuvem e choveu sobre a terra. Ou seja, as comportas dos céus se abriram, derramando chuva, né? Mais uma vez, Deus evidenciando aqui a sua provisão mediante a oração, mediante o clamor. E Atos capítulo 2, versículos 2. Quando aqueles irmãos estavam ali reunidos, orando e clamando ao Senhor, diz a palavra que de repente veio do céu um som e soprou o vento sobre eles. As janelas do céu se abriram mediante um clamor e o vento do avivamento soprou sobre aquelas pessoas. Então, os céus estão de janelas abertas. E a provisão de Deus, os céus têm providência para mim, para você, queridos. Os céus têm a resposta que nós precisamos. Hoje, estamos dentro de um contexto onde a gente busca a resposta e não acha. Eu falo especificamente do que nós estamos vivendo diante do combate à pandemia. Os médicos não têm uma resposta, a ciência não tem uma resposta, o governo não tem uma resposta, mas eu quero dizer que os céus têm a resposta, Deus tem a resposta. E quando nós orarmos e clamarmos e nos prostrarmos diante do Senhor, as janelas dos céus vão se abrir e a resposta virá, eu creio, em nome de Jesus, porque os céus, eles se movem, as janelas dos céus, elas se abrem através da dinâmica do clamor, da oração, da petição, da súplica. O que nós precisamos é enxergar esta verdade e colocar em prática. Digo e repito, o céu tem todo tipo de providência que nós precisamos. O que nós precisamos, na verdade, é colocar em prática aquilo que nós já sabemos. E aqui eu quero desafiar a você a abrir uma janela da sua casa. Não estou falando da janela física, eu estou falando de uma janela espiritual. Abra essa janela, abra um portal, você e sua família. De que forma você vai fazer isso? Você vai fazer isso através do culto devocional. E aqui eu quero lançar esse desafio para você que está me ouvindo, você pai, você mãe, sacerdotes do lar. Faça um culto doméstico, reúna a sua família e começando pelo menos uma vez na semana, você vai abrir essa janela com clamor, com oração, com súplica, adoração. E você vai se surpreender no que vai acontecer a partir de então. As janelas dos céus que já estão abertas na tua direção vai corresponder ao teu clamor. E para incentivar a você dar esse start inicial nessa abertura de janela, eu quero que a partir da próxima semana você já comece a fazer isso e você registre com fotos, com vídeos, registre esse momento. Eu quero que você faça um culto bem dinâmico com a sua família e no final do mês de maio, a família que for mais bem criativa, for mais bem atuante e permanecer fiel no propósito durante o mês de maio, vai ganhar um brinde no final do mês de maio. Mas isso não é para que você faça apenas essa temporada no mês de maio. É justamente para você começar a fazer isso e dar continuidade. Isso é só uma forma de incentivo para você, mas na verdade é você que vai sair ganhando, independente de quem for o vencedor, todos vão sair ganhando, se isso for colocado em prática, porque os céus
vão se mover, os céus vão se abrir e você vai ser contemplado, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Assim eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Fica aqui o meu abraço virtual e que Deus te abençoe poderosamente. Shalom, graça e paz.